submetida ao tema o que é bom para Deus. O que é bom para Deus? O que Deus vê no ser humano que Ele acha bom. Então, esse é o tema de hoje. E essa passagem é muito interessante porque ela me chama muita atenção e nos mostra que o Senhor, Ele é bom para aqueles que esperam nele, para a alma que o busca. Mas antes de eu discorrer um pouquinho sobre o tema, é só para a reflexão dos irmãos. Nosso Deus é um Deus tão grande, irmãos, tão maravilhoso, tão tremendo, tão poderoso. Ele está acima da compreensão humana. O apóstolo Paulo fala que conheçamos e prossigamos em conhecer. Ou seja, nós passaremos toda a nossa vida buscando conhecer a Deus e nunca chegaremos ao ápice. Somente na eternidade teremos todo o tempo disponível para conhecer a Deus. Porque o seu poder é muito grande, a sua soberania é muito elevada e não está. Nós muitas das vezes tentamos discernir Deus através da palavra, mas mesmo assim os caminhos dele é muito mais alto que os nossos. Mas algo interessante é que Deus, com toda essa soberania, com todo esse poderio, com toda essa majestade, existem 3 atitudes em Deus, em nós, que chamam a atenção desse ser supremo. Existem 3 atitudes nossas diante de Deus que fará com que nós chamemos a atenção do Senhor e alcancemos a bondade do Senhor. Para que isso fique compreensível para nós, imagine que você é um pai ou uma mãe e você chega no final do ano e você agora vai correr atrás da questão escolar do seu filho. Você vai analisar o boletim, as notas do seu filho, você vai participar da reunião de pais de final de ano, você vai acompanhar o seu filho para você ver o que está acontecendo. Então, de repente, você chega numa reunião de pais no final do ano e a professora fala assim: olha, seu filho está muito bem, tem se comportado bem, tem tirado notas boas, não tem dado trabalho, não tem brigado, ele é um filho, uma criança exemplar, continue assim educando o seu filho. E você recebe aquilo, você ainda não teve contato com o seu filho, mas você recebe aquilo e você fica grato, né? Qual é a mãe e o pai que não fica grato com isso, né? E aí depois você vê o boletim dele, você vê as notas do semestre todo e você fala assim: nossa, ele se esforçou, ele tirou notas boas, que maravilha, que bom. E você não conversou nada com seu filho ainda, mas você viu as notas dele, você viu os elogios e você fala: nossa, que interessante. E depois, ainda para a cereja do bolo, aí no final do ano a professora fala assim: ó, parabéns, mãe, o seu filho passou de série. Quando ela fala isso, você fala: nossa, meu Deus, que maravilha! Que maravilha! Poxa, meu filho se esforçou. Só que até então você ainda não teve contato com ele, você não falou nada com o seu filho. Mas todos esses acontecimentos que aconteceram te trouxeram uma alegria e você fala: poxa, que interessante. Poxa, eu vou fazer alguma coisa pelo meu filho, vou fazer alguma coisa por ele, porque estou muito contente com essa ação dele, estou muito contente de ter passado de ano, ter se esforçado. E aí você chega para o seu filho e fala assim: filho, nossa, mas só notas boas, você foi muito bem em tudo, você se esforçou, parabéns. O pai, a mãe está muito contente com essa atitude. Me diz o que você quer receber. Aí o filho, humildemente: pai, eu quero ganhar um celular, ou eu quero ganhar um PlayStation, uma coisa assim. Aí olha, filho, o pai vai dar, mas continue assim, continue, não pare. É o seguinte: o pai vai te dar o que você quer, mas você vai ter o seu momento de diversão, e quando você tiver seu momento de diversão, você vai ter um tempo estipulado. O pai vai estipular um tempo, você vai fazer todas as lições que você precisa de fazer, todas as tarefas, e quando você tiver terminado tudo, aí eu vou separar um tempo, vou te entregar o celular, você vai
brincar um pouquinho, vai jogar, ou então você vai jogar no PlayStation e etc. E o filho, tá bom. Olha só que interessante. O filho ainda não chegou a pedir nada para o pai, mas aquelas atitudes chamaram a atenção de seu pai e me peça que eu te dou. Você sabia que assim também é com Deus? Você sabia que Deus também ele é pai? E ele dá aquilo que os filhos pedem, mas existe um caminho, existem algumas atitudes a serem tomadas que farão com que o Pai Celestial nos abençoe. Então eu gostaria de pregar hoje sobre as 3 atitudes nossas que chamam a atenção diante de Deus. A primeira, e você observe que os 3 versículos eles começam com a palavra bom, bom e bom. Então a primeira atitude agradável diante de Deus, que nos fará alcançar o favor de Deus, assim como aquela criança que se esforçou, é: bom é o Senhor para os que esperam por Ele, para a alma que o busca. Então a primeira atitude é esperar buscando. Sabe, eu tenho reparado muito como que as coisas têm acontecido, porque a filosofia, irmãos, motivacional, ela entrou nos cultos da nossa igreja. E hoje em dia a pessoa ela vem aqui, com a Bíblia fechada. Ela vem aqui, coloca a Bíblia fechada aqui no culto e prega a mensagem toda com a Bíblia fechada. E o pior, vocês olham e vocês falam: poxa, que legal, é isso mesmo. E eu também caio nessa. Por que eu estou falando isso? Porque a filosofia motivacional dos tempos modernos, ela ensina, pastor Anai, que você tem que correr atrás dos seus objetivos. Não está errado. Se esforça, corra atrás, vai. Missionário Zé, é isso que você quer? Corre atrás, vai correr atrás dos seus sonhos. Só que nós caímos num erro muito grande e muito perigoso. Eu não estou falando que isso está errado. Se você quer, mas irmãos, há um tempo que nós precisamos de esperar em Deus. É verdade, Deus. Existem momentos na nossa vida que nós vamos pedir a resposta de Deus e Deus não nos dará a resposta no tempo que nós queremos. E o que nós teremos que fazer? Esperar. Só que qual é o problema da filosofia motivacional de hoje? Não, você corra atrás. E muitas das vezes as pessoas correm atrás dos seus objetivos e acaba, Jessé, dando murro em pontas de faca. Por quê? Porque correu atrás de uma coisa que Deus não preparou para ele. Misericórdia, Pai. Mas Deus está dizendo aqui essa noite: espera. Por quê? Por que esperar? Porque quando você não espera e você vai, você cai em alguns erros. O primeiro, a precipitação. Você se precipita e você toma atitudes que não convém você tomar, e você, além de você tomar atitudes precipitadas, as consequências podem ser grandes. Segunda coisa, quando você não espera e você corre atrás, sem confirmação, você cai no outro erro, que é se cansar. Por isso o profeta Isaías, inspirado pelo Espírito Santo de Deus, ele diz: os que esperam no Senhor renovarão as suas forças. Aleluia, Deus seja louvado, aleluia. Com asas como águia, correrão e não se cansarão, caminharão e não se fatigarão. Você sabe por que você está cansado? É porque você não tem esperado em Deus, mas Deus essa noite diz: espera que eu vou fazer. Oh, glória, aleluia, Deus seja louvado, aleluia. Agora, fique ao seu critério, não tem problema, corra atrás e faça o que você quiser. A palavra está sendo pregada aqui nessa noite. Espera. Só que esse versículo também, ele nos ensina como devemos esperar. Ele nos ensina como devemos esperar. Será que eu devo esperar assim? Desse jeito? Bom é o Senhor para os que esperam nele, para a alma que o busca. Então, como que eu tenho que esperar? Esperar
buscando em Deus. E aí, o pastor fala, vamos orar, irmãos. E aí, muitas das vezes, nós não queremos orar. Mas quando nós oramos, nós estamos buscando a Deus através da oração. Quando nós meditamos na palavra de Deus, para ver o que Deus quer para nós, nós também estamos buscando de Deus. Quando nós jejuamos, quando nós consagramos, quando nós vimos aos cultos, nós também estamos buscando de Deus. Então eu não devo esperar de braços cruzados, eu devo esperar buscando. Davi, ele falou uma coisa interessante: uma coisa pedi ao Senhor, só que eu a buscarei, que eu possa morar na casa do Senhor todos os dias, para contemplar a formosura do Senhor e aprender o seu tempo. Glória a Deus, aleluia. Algo interessante é que ele falou assim: uma coisa pedi ao Senhor e a buscarei, que eu possa ter um carro novo. Isso é bom, mas não foi isso que São Davi disse. Uma coisa pedi ao Senhor e a buscarei, que eu possa ter uma conta recheada. Não, uma coisa eu pedi ao Senhor e a buscarei, que eu possa morar na casa do Senhor todos os dias, para contemplar a formosura do Senhor e aprender o seu tempo. Aleluia, Deus seja louvado, Pai, aleluia. Glória a Deus, aleluia. E não somente esperar buscando, mas também esperar buscando de todo o coração. Repare que o que ele falou aqui: bom é o Senhor para os que esperam por Ele. Aleluia, Deus seja louvado, aleluia. Glória a Deus. Olha o que ele diz: bom é o Senhor para os que esperam por Ele, para a alma que o busca. Presta atenção, ele poderia ter falado assim: para aquele que o busca. Não poderia ter falado isso? Bom é o Senhor para os que esperam nele, para aquele que o busca. Ele poderia falar isso aí, poderia finalizar esse versículo. Mas ele falou assim: para a alma que o busca. O que é a alma? Aleluia. A alma é a sede dos sentimentos humanos. É onde estão as emoções. É o coração. Então ele diz: para a alma que o busca. Ou seja, buscar a Deus com intensidade. Aleluia. Com gosto, com vontade. Está doendo, está complicado, mas tem que ser assim, irmão. Glória a Deus, aleluia, Pai. Com força, com intensidade. Aleluia. Porque se nós viemos aqui na igreja só por vir, sinto muito dizer, mas nós estamos perdendo tempo. Glória a Deus. É, Deus, Você aleluia. poderia estar maratonando a série da Netflix. É verdade. Você sabia disso? É verdade. Quando nós vemos, eu me incluo, quando eu venho na igreja e adoro a Deus de qualquer jeito, não presto atenção no culto, na palavra, é melhor ficar em casa assistindo filme. É a mesma coisa, irmão. Mas quando nós vemos com o coração, com intensidade, com gosto, com vontade, Deus recebe o nosso culto, a nossa adoração, e Ele se atenta para nós. Aleluia. Deus seja louvado, aleluia. Glória a Deus, aleluia. A segunda atitude: bom é ter esperança e aguardar em silêncio a salvação. Aqui está a segunda atitude. Assim como aquele garotinho que tirou notas boas e chamou a atenção do Pai, aqui também está uma atitude do ser humano que é boa e agradável aos olhos de Deus. Qual é essa atitude? Aguardar em silêncio. Sabe, eu sei que talvez essa palavra não tenha te motivado tanto, mas presta atenção. Sabe por quê? Porque o silêncio, ele é a marca, meu Roberto, de alguém que tem equilíbrio. Não é? Você já participou de reuniões na empresa com alguém muito equilibrado? Gente, eu admiro o nosso diretor da empresa, quando nós temos reunião com ele. E assim, na verdade, é uma aula que nós temos. O equilíbrio, a tranquilidade, a forma de falar, a voz baixa. Tudo isso mostra um equilíbrio emocional que o mundo tem. Mas o cristão, pastor Anaya, ele precisa também de estar em silêncio. Sabe por quê? Porque o silêncio é a marca do cristão que tem paz com Deus. Aleluia. Aleluia. O silêncio é a marca, Rodrigo, do cristão que é calmo. Sabe aquela pessoa que não consegue segurar a língua? Ela fala da vida toda dela.
e posta no Facebook se sentindo triste, se sentindo não sei o que lá. Misericórdia, fuja. E chega na igreja e quando chega ter oportunidade só reclama. Meu Deus. Isso é a marca de alguém que precisa aguardar em silêncio, irmão. Aleluia. Eu sei que essa palavra é um pouco assim, confrontadora. Ele me confrontou bastante e continua me confrontando. Mas é verdade, irmão. Aleluia. Nós precisamos de aguardar em silêncio. Você sabia que o silêncio na Bíblia, ele foi decisivo para muitas coisas, irmã Hélia? Você sabia que quando Abraão fala para Eliezer buscar uma noiva para Isaac, Eliezer saiu sem destino, irmã Hélia. Mas ele faz uma oração: Deus, Senhor, abençoa, para que o meu caminho seja próspero e eu consiga trazer uma noiva para o meu Senhor Isaac. Quando ele chega no local, irmã Hélia, a Bíblia diz que ele aguardou, pastor Israel, em silêncio. E em silêncio ele olha Raquel. Em silêncio. Ele obteve a vitória porque esteve em silêncio. Ele poderia chegar lá no meio das moças e falar o seguinte: Isaac. Não, mas ele ficou em silêncio, observando. O que me chama a atenção também a respeito do silêncio é sobre Salomão. Sabe por quê, irmãos? Salomão, quando eu leio a história de Salomão, eu fico muito, muito motivado. Sabe por quê, irmã Zenaí? Salomão, Samara, ele não morava, você sabe que Davi, ele construiu na cidade de Davi, no alto, né? O castelo. Salomão, ele não morava dentro do castelo. Ele morava em Manaia, nos arredores, na parte mais baixa. Só que Adonias e Manaia chega diante de todo Israel e diante de todo o conselho e diz assim: eu reinarei. Adonias, eu reinarei. Só que Davi já tinha prometido com a sua Israel para Betseba que o seu filho Salomão seria rei. Engraçado que você não vai ver Salomão subindo lá na casa do pai. Não, peraí, você prometeu que ia ser rei? Salomão, calado estava, tia. Calado ficou. Ele ficou em silêncio. Sabe o que aconteceu? Ele não precisou de falar nada. Sabe quem se levantou a favor dele? O profeta Natan e Betseba. E chegou diante do rei e falou assim: é o seguinte, Adonias já está fazendo um banquete dizendo que reina, mas você falou que Salomão reinaria. Quando nós estivermos em silêncio, irmãos, receba essa palavra. Quem Aleluia. quiser. Glória a Deus. Aleluia. Deus vai levantar pessoas para se levantar ao seu favor. Aleluia. Glória a Deus. Deus seja Você louvado. essa palavra, dá glória a Deus. Glória a Deus. Aleluia. Deus seja louvado. Aleluia. Mas fique em silêncio. O silêncio é a marca, deve ser a marca do cristão. E aqui nós aprendemos que nós precisamos estar em silêncio. Ninguém precisa de saber dos seus problemas, mas o único que precisa de saber dos seus problemas se chama Jesus. Aleluia. Você entra no seu quarto, fecha sua porta e fale ao seu pai em secreto, e seu pai que estiver em secreto te recompensará. Aleluia. Você sabia também que o silêncio, Jessé, é a marca registrada de Deus, de Jesus? Porque quando Jesus foi crucificado e muitos olharam para ele, pastor Israel, e falou: acabou, irmão. Acabou, irmão. Acabou Jesus, acabou tudo. Mas você sabia que enquanto o mundo estava em silêncio, Deus estava em silêncio e Jesus parecia que tinha morrido, Jesus estava descendo as partes mais baixas da terra. Aleluia. Ele desceu, subiu, levou cativo o cativeiro, deu dons aos homens, ensinou por 40 dias, subiu aos céus e sentou à destra de Deus. Aleluia. Deus seja louvado. Aleluia. Glória a Deus. Será Aleluia. que você está em silêncio? Em silêncio? Quem está em silêncio aqui? Amém. Então você está fazendo correto. Fique em silêncio. Porque quando você
E se estiver em silêncio, Deus vai trabalhar por você. E eu venci muitas coisas assim, viu, irmão? No silêncio. Viu? Nem querendo me queimar na empresa, tanta coisa. E eu falei para Deus, eu sei que eu tenho tempo lá, mas só saio de lá quando Deus mandar. É quando alguém chega lá e quer a cabeça do cara, né? Assim não, irmão. Porque não precisa de bater boca. Mas o silêncio é a arma do cristão. Aleluia. O silêncio é a arma do cristão, irmão. Esteja em silêncio. Aleluia. E Deus vai trabalhar por você. Aleluia. Deus seja louvado, aleluia. E a terceira e última atitude, já para concluir essa mensagem, é suportar a provação. Suportar a provação. Bom é para o homem suportar o jugo na sua mocidade, que se assente em silêncio e solitário, porquanto Deus o pôs, pastor Israel, sobre ele. Aleluia. Olha só, Giovanni. Não é o mundo que colocou o jugo. Não é o diabo que colocou o jugo. Mas Deus colocou um jugo em nossas costas e nós precisamos carregar. Aleluia. Jesus disse: o meu jugo é suave, o meu fardo é leve. Aleluia. Deus seja louvado. Mas há um jugo que nós precisamos carregar. O que é esse jugo? É as aflições, irmão. São as provações. Sabe, a nossa vida, Samara, não é tão fácil assim não. Eu quando era novinho, é de boa, tranquilo. Mas quando você vai tomando uma certa maturidade, você vai vendo que negócio é complicado, irmão. Que a nossa vida é cheia de provação, cheia de batalha, irmã Naya. É batalha na igreja, é batalha no lar, é batalha na escola, é batalha no trabalho. É provação, Larissa. Mas essa é a nossa vida. Aleluia. Não tem como escapar. Pastor Anderson, chega aqui e fala: irmão, a igreja não está. Irmão, um exemplo, pastor Anderson. Acabou os problemas. Você recebeu Jesus, acabou, não vai ter mais provação. É aí que as provações começam, irmão. E não pode esconder, porque muitas igrejas por aí, pastor Anderson, as pessoas entram na igreja e são igrejas lotadas, mas lotadas de promessas vazias. Verdade. É verdade, aleluia. Isso não tem palavra, sabe por quê? Porque a primeira provação, irmão, que essa pessoa enfrentar estando nessa igreja, é desvio. Aleluia. Você sabe por que tem muitas pessoas que estão desviadas e não voltam mais para a igreja? Porque isso aqui está deixando de ser pregado. E nós precisamos dizer a verdade. Aleluia. Glória a Deus. E a verdade é: a nossa vida é cheia de lutas e provações e tentações. Só que bem-aventurado é aquele que suporta a provação, irmão. Aleluia. Bem-aventurado é aquele que suporta as provações. Porque a provação na vida do cristão, ela produz perseverança, como o apóstolo Paulo fala. Produz paciência. Produz experiência, Rodrigo. E produz esperança. Olha quantas coisas boas a provação produz na vida do cristão. Aleluia. É Glória a fácil, Deus. não é, irmão? Mas você hoje está passando por luta, por provações. Aleluia. Mas eu tenho algo a dizer para você. A aprovação que você passa hoje, se você for aprovado, amanhã o seu testemunho edificará muitas vidas. Aleluia. Glória a Deus. E o nome já diz: provação. Provação, e é isso mesmo. Quando nós vamos passar de série, o que nós fazemos? Prova. Eu, para entrar nessa empresa que eu estou, eu preciso fazer uma prova. E se eu fosse reprovado, eu não entraria. Ainda cheguei atrasado, todo desesperado.
E antes da prova, isso. Pronto, irmão. Aí, ó, gostei. Antes da prova, você ainda precisa de estudar, se esforçar. A Bíblia diz que o céu, Estherzinha, ele é tomado à força. O céu, pastor Israel, não é para frouxo, para covarde. Meu Deus. Mas Misericórdia. é para aquele que avança, que prospera. Aleluia. Glória a Porque Deus. é assim. E a minha tia contando testemunho aqui, eu creio nisso, irmão. Se alguém estiver passando por um problema e você interceder, você sabia que você vai entrar na guerra daquela pessoa? E o inimigo que está lá, tentando de todas as formas, ele vai vir também contra você. Por quê? Porque você assumiu uma batalha. É, Deus, aleluia. Mas nós precisamos de ajudar os nossos irmãos na oração. E quando nós oramos, Deus vai lá na guerra, na aflição e dá socorro. Aleluia. Mas nós precisamos de suportar as provações. Deus A seja louvado, provação, aleluia. ela produz algo bom na vida do cristão. E quando nós suportamos, a Bíblia diz que há uma coroa, há uma recompensa para quem passa a provação. E Tiago ele fala: bem-aventurado é o homem ou a mulher que passa a provação com perseverança. Porque depois de ter sido aprovado, receberá a coroa que Deus reservou para aqueles que o amam. Aleluia, Tiago, glória a Deus. capítulo 1, Deus seja louvado, aleluia. Glória a Deus. Está difícil a prova, irmãozinho? Está difícil a prova, irmão? Está difícil a prova? Está, né? Está complicado. Mas suporta, irmão. Suporta, porque a aprovação ela tem dia, mês e hora para acabar. Oh, glória, aleluia. Fique em paz. Glória a Deus. Eu não estou falando palavras motivacionais para você, não. Mas a aprovação ela tem dia, tem hora e mês para acabar. O que Deus disse para Abraão? O povo ficará afligido por 400 anos. Mas depois eu entrarei e tirarei eles de lá. E colocarei eles na terra prometida. Abraão, muitos anos antes, já havia recebido essa profecia. E o povo ficou, como a palavra de Deus fala, 400 anos. Mas depois dos 400 anos, Deus deu vitória e o povo saiu. Ainda saiu, Tister, com juros e correção monetária, porque o povo trabalhou. Mas a Bíblia fala que quando eles saíram, quando Deus tirou da prova, irmão, Deus tirou com muitos bens e com muitas riquezas. Aleluia. Leia a história que você vai ver. Então, vamos suportar a aprovação, vamos suportar as aflições, porque no final, a coroa da vida nos aguarda. Glória a Deus. Aleluia. A recompensa nos aguarda, irmão. Aleluia. Ah, irmão, mas está tão difícil. Fique em paz, irmão, porque a sua vitória, eu creio que vai ser que nem aquele hino que a Damares canta, vai ter sabor de mel, sabe? Você vai saborear assim, Deus, que bênção, Senhor. Oh, glória, aleluia. Glória a Deus, a aprovação passou. Glória a Deus. Terão outras provas, mas aquela você vai vencer. E Deus vai te dar vitória em nome de Jesus. Oh, glória, aleluia. Amém. Deus seja louvado, Que Deus aleluia. continue falando mais aos corações dos irmãos. Eu tinha feito um esboço aqui mental e faltou muitas coisas, irmão. Faltou contextualizar, mas deixa para a próxima, porque a contextualização é muito grande. E que o Senhor continue falando mais ao coração dos irmãos. Amém? Amém. Deus abençoe.